Saúdo a todos os nossos irmãos, nosso povo, povo de Deus, com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé, uma programação especial que começou na pandemia para ajudar o povo a passar por aqueles problemas. E até hoje, o foco é este, te ajudar a mostrar um caminho para você ter vitória. E o tema de hoje é quando chega uma má notícia. Então, estamos vivendo um tempo desse. Mas nós vamos mostrar a solução, tá? Quando chega uma má notícia. Vamos para um hino mostrando que Jesus é poderoso. Vamos lá. Jesus Cristo, poderoso és, para tornar completo todo meu viver. Jesus Cristo, poderoso és, para soluções trazer ao meu sofrer. Jesus Cristo, poderoso és, para me fazer bem mais do que sonhei. Jesus Cristo, sei que tens poder em me fazer cumprir-se teu querer. Jesus Cristo, poderoso és, a tornar completo todo meu viver. Jesus Cristo, poderoso és, para soluções trazer ao meu sofrer. Jesus Cristo, poderoso és, para me fazer bem mais do que sonhei. Jesus Cristo, sei que tens poder de me fazer cumprir-se teu querer. Jesus Cristo, poderoso é, para me fazer bem mais do que sonhei. Jesus Cristo, sei que tens poder de me fazer cumprir-se teu querer, de me fazer cumprir-se teu querer. Preciosos irmãos, hoje, principalmente no nosso país, é esperado. E as pessoas lá dentro delas, elas estão um tanto amedrontadas. Por exemplo,
Nós temos um irmão que é dono de uma empresa de asfalto. Faz loteamento. Ele disse para mim que as pessoas estão com incertezas, estão segurando obras. O medo está tomando conta de muita gente. Nós temos notícia de empresas quebrando ou agindo para não quebrar. As que quebram, normalmente fecham. Nós temos várias situações no país hoje. Empresas de fabricação de carro, por exemplo, que foram embora e deixaram milhares de pessoas desempregadas. E algumas, para não quebrarem, elas demitem. E as pessoas, elas são pegas de surpresa. Aliás, nem tanto surpresa, porque é uma situação que as pessoas estão vivendo como em lugares que a terra treme. Ela sabe que aquele lugar é perigoso, mas elas vivem ali. Isso causa nas pessoas um pânico, uma ansiedade, uma depressão, um desânimo. E nem sempre elas estão preparadas para absorver impacto desse tipo. Mas nós temos, irmãos, que continuar confiando em Deus. Porque no Salmo 37, no versículo 25, o salmista disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. No Salmo 40, versículo 17, Davi disse: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Filipenses 4:19, Paulo disse: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas por Jesus Cristo. Que a má notícia chega. Mas nós temos que, mesmo assim, confiar que Deus ainda é Deus. E que diante desse momento turbulento,
aí é que ele vai mostrar, tá? Que Deus gosta disso. Deus gosta de mostrar o seu poder. Aqui no Salmo 124. Porque o profeta Samuel, uma vez, ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembrando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no Salmo 124, jogando até aqui, o salmista disse, tá? Salmo de Davi: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, que talvez a grande euforia fosse o governo que passou. Parece até que, embora o nome é Messias, mas parece que ele era o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Tudo bem, um homem diferenciado. Mas a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço, e faz da carne o seu braço, e se aparta do caminho do Senhor. Jeremias 17, versículos 4, 5. Então, o povo estava transferindo para um homem aquilo que é exclusivo de Deus. Dele vem a nossa salvação. Então, o salmista diz: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga, Israel. E eu digo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, ele esteve ao nosso lado antes do governo anterior. Não esteve? Então, por que transferir toda a nossa fé num homem da terra? Então, eles quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em um nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, nós não temos que se preocupar. Mesmo que a má notícia chegue, mesmo. A má notícia não chegou para Elias, levando ele para debaixo de um pé de zimbro? Segundo 1 Reis 17? Não.
19, chegou para ele. E eu disse ontem no culto que Deus permite essas coisas acontecer para mostrar para nós que Deus está de olho na gente. Está nos observando. E ele estava observando Elias. Chegou a pedir a morte por causa de uma má notícia vinda de Jezabel. Mas Deus deixou o homem dele debaixo do pé de zimbro? Não, Deus trouxe a ele a solução para aquela situação. A solução para aquela situação foi o anjo trazer um pão assado na brasa, uma água fresca na botija. E Elias, alimentado, caminhou 40 dias e noite, sem parar para descansar. Deus tem um pão assado na brasa. Deus tem uma água na botija. Sim, no Salmo 23, está escrito que ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos adversários. Então não há motivo para pânico, não há motivo para preocupação. A única coisa que devemos fazer é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. É o único recurso que temos. Primeira carta de Pedro 5, versículo 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, má notícia para Elias, más notícias para Jó, uma atrás da outra, mas aquele homem ficou firme. Claro, doeu, sofreu, mas lembrando que Deus virou o seu cativeiro. Uma vez eu tive uma péssima notícia. Eu já contei algumas vezes que eu comecei a desconfiar, mas sem acreditar. Eu estava pregando em um lugar, aí vinha a eloquência, e quando eu agia eloquentemente, que eu saltava, corria no púlpito, eu parava e a audiência sumia. E aquilo aconteceu por várias vezes. E eu não tinha fôlego. Fui ao médico para uma bateria de exames e reprovei no teste da esteira. Irmãos, eu já fui atleta. E quando eu reprovei no teste da esteira, aquilo foi um choque muito grande. Eu fiquei sem chão. Foi um choque para mim. Aí, o médico disse que eu tinha que passar por um cateterismo com urgência. Com urgência. Fiquei preocupado. O chão desapareceu. Aí eu peguei meu exame, passei na casa de um irmão,
o pastor amigo da gente ia passar ali. Eu disse, pede para o pastor orar por mim. O pastor orou por mim e mandou um recado no meu celular. Não temas. Não temas. Teu povo precisa muito de você. E, na verdade, é uma situação. Deus não precisa de nós. Se você olhar por um aspecto. Mas quando Ele te chama, quando Ele te escolhe para fazer uma obra, não há substituto para você. E por que que não há? Claro, o nosso dia chega. Sabe por que que não há um substituto? Porque Deus não erra. Essa é a razão. Ele não erra. Você passa a ser insubstituível. Porque quando Deus te escolheu, Ele escolheu com perfeição para fazer aquilo. Ele é perfeito. Então não tem substituto, porque Deus não precisa de ter plano B, plano C. Quando Deus planeja, quando Deus planejou te escolher, Deus não precisou de plano B. Está entendendo? Porque é muita coisa dizer, Deus precisa de você. O Deus infinito que nós temos. Então, agarre aquilo que Deus te deu para fazer. Faça com alegria, tá? Faça com prazer. Então, o pastor orou, mandou um recado para mim. Já contei várias vezes esse testemunho. E quando eu ouvi aquilo, irmãos, aquilo desceu para minha alma, sabe? É como se eu voltasse a ver as pegadas do mestre do meu lado. O medo foi embora. Eu aceitei aquilo. O medo foi embora. E eu fiz mais um exame. Deu o mesmo resultado negativo, até que eu recebi a cura. Por isso que é bom a gente orar para se fortalecer. Enquanto eu estava com medo, se eu continuasse, eu não seria curado. Então você deve orar para Deus te dar tranquilidade. Eu estou nas mãos de Deus. Ainda que lá onde eu trabalho tenha um facão, né, eles dizem, uma demissão, eu estou tranquilo. Aquela porta vai fechar, Deus abre outra porta. Eu estou nas mãos dele. Então, fiz o terceiro exame depois que eu recebi a cura. E não deu mais nada. E a prova não foi só o médico falar para mim. Olha, segundo esses exames, você não tem mais nada. Ou, clinicamente, ele disse, você não tem nada. É os resultados depois. Nunca mais faltou fôlego, nunca mais a audiência desapareceu, nunca mais. Aleluia. Deus me curou. Deus me salvou daquele mal. A má notícia, ela chegou para mim.
E a minha foi pior do que ser mandado embora de uma empresa. Deus vai abrir outra porta para você, companheiro. Deus vai abrir outra porta para você, meu irmão. Tranquiliza-se. O que nós temos que pensar é como Eliseu. No segundo livro dos Reis, lá pelo capítulo 14, versículo 14, 15, 16, vocês vão ver que Eliseu, ele contava as tramas do rei da Síria para o rei de Israel. Deus mostrava para ele as emboscadas. E numa reunião com os seus grandes ali, o rei da Síria, queria achar quem estava traindo eles. Mas não era traidor, era o profeta de Israel. Disse uma pessoa. Ele mandou cercar o lugar, mandou investigar, ele estava em Dotã, mandou cercar a cidade. E à noite, olha, muitas coisas acontecem à noite. O inimigo, à noite, acampa o seu exército em torno daquela cidade. E Geazi, o seu moço, sai. Talvez saia assim, espreguiçando da porta, esfregando os olhos. E de repente ele vê que eles estavam cercados. Ele corre para dentro. Diz, ai meu senhor, dor na cabeça. Ai meu senhor, ai, ai. Esta palavra denuncia desespero, problema, má notícia, coisa ruim. Ai, ai, meu senhor, que faremos? O homem de Deus estava tranquilo. O homem de Deus acalmou o seu moço com essas palavras. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, de lá para cá mudou? Fala para mim. Os anjos de Deus se aposentaram? Não trabalha mais? Não. Os anjos de Deus continuam na ativa. É a extensão de Deus. Pega Hebreus 1,14. São espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pega o Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Leia o livro de Atos, que é no nosso tempo já, Novo Testamento. Quantas ações de anjos, tirando Pedro da prisão, falando com Paulo no naufrágio. Eles estão aí, só esperando um sinal do Pai, um sinal de Deus para agir a nosso favor. Portanto, mais são os que estão conosco do que os que estão com Ele. Deus sempre tem uma porta que se abre. Deus é socorro, presente na angústia. Salmo 46, está escrito: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na aflição. Ele cuidou de Elias. E quando aquela porta, Querite, fechou, ele abriu outra porta,
Agora a porta da viúva pobre, que recebendo o mensageiro de Deus, a casa dela teve fartura. Deus sempre tem uma porta. Não se preocupe. É claro, a Bíblia diz que nenhum de vós padeça como homicida, como malfeitor, como aquele que se intromete em coisa alheia, ou como mal empregado, funcionário que falta no serviço e depois vai lá buscar um atestadozinho, como se os chefes hoje, os encarregados, o gerente, não sabem dessa manobra sem vergonha de agir. Falta, corre no médico. Aí quando tem um facão na empresa, quem vai cair do facão? Os péssimos funcionários. E um filho de Deus não pode ser um péssimo funcionário. Ele tem que dar testemunho naquela empresa. Ele deve ser luz naquela empresa. Ele deve estar ali testemunhando com caráter que Deus transformou a sua vida. Mas, se a má notícia veio com tudo isso, você sendo um bom funcionário, um bom cristão, um filho de Deus, descansa. A doença chegou, descansa. Glória a Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar essa vitória. Você só tem que confiar em Deus e descansar como Eliseu. Oh Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço e viu que havia ali, de fato, um exército invisível. E este exército está entre nós e o inimigo, entre você e Satanás, entre você e esta situação aí de doença, desemprego, levando você a auto se flagelar, a depressão, e às vezes nem chegou ainda o facão na empresa, você já está preocupado, você já está temendo. Lembra que Jó disse: o que eu temia me aconteceu. Não temas, não temas. Em nome do Senhor Jesus, não temas. Deixe essa pressão escapar aos pés de Cristo. Nesta manhã, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Portanto, somente creia. Descanse. Aleluia. Glória a Deus. Descanse em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos aqui a minha pressão caiu, estou indo para o hospital. Meu irmão, a tua pressão vai subir de novo. Nós vamos orar e vai subir e você vai testemunhar. Tá? Irmão Felipe, do Arco-Íris. A irmã Maria, peço oração para o Mateus. Hoje é aniversário dele. A irmã Alda, peço oração por minha família. O irmão Urias Marques, peço oração por causa na justiça. A irmã Noemi Marques, peço oração em favor do trabalho do meu esposo. A irmã Aline, peço oração por saúde da irmã Irene. Recuperação de gripe. Vai sarar. O meu Deus está aqui. E Ele vai estender a mão. E vocês vão sarar. Glória a Deus. Nós vamos ler ainda. Os pedidos aumentaram. Não estamos dando conta de ler tudo, mas vamos ler aqui.
Geraldo Andrade, Damaris Andrade, André Felipe de Andrade, Gessé David de Andrade, Tiago Henrique de Andrade, João Marcos de Andrade, Camila Andrade, João Miguel, João Pedro, João Lucas, o Lucas Henrique, Kézia Andrade, Bruno Andrade, Guilherme Pimentel, Keila Cíntia, Kelly Cíntia, Josué Pimentel, Débora Cíntia, Daniele Ferreira, Clarice Ferreira, Davi Porfílio, Maria Heloísa, Francisco Machado, Vilma Pinheiro Machado, Adalbertina Martins Bittencourt, Adilson Aparecido, Prestes, Luciano lá de Cajati, Reginaldo Prestes, Arivaldo Gonçalves da Rocha, Heloína de Fátima dos Santos, Ivani Terezinha, Guilherme, Marilza e família, Leonel Noronha, Laiane Noronha, Lorival e Marilza, o mesmo, Marilza e família, Benedita Antônio de Oliveira, Tamarana, Paraná e família, Paulo Maurício Tobias, livrado das drogas, Jorge Luiz Nunes Cordeiro, Estevão Beraldo, Deolinda, Poliana e Anelisa, família do irmão Estevão, Samuel Camargo, Cachale, Camila Pardinho, Alcena Pereira Gonçalves, Armanina, Aparecido de Jesus Dias Moncido, Emídia Duarte de Souza Purido, a esposa, Natan Ferreira Souza, Adelson de Oliveira Souza, o pai, Silvana Aparecida Pereira, mãe, Carlota Ramos, a bisavó, Bárbara Rejane, Marcos Vinícius, Isabela, Ana Lídia, Elisângela dos Santos, Eliseu dos Santos, Emerson dos Santos, Gabriel Piva dos Santos, Rebeca Piva dos Santos, Antônio Nogueira dos Santos, Laura Piva, Daiane dos Santos, Orlando Tenório, Caliane Oliveira Franca Reis, Júlio Franca Reis, Joabe Reis Nogueira, Adelmo, família da irmã Marilza, Viviane, Miguel e Anderson. Nós vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por todas as vezes que eu me deparei com um monte na minha frente. A tua mão tirou um monte e eu passei. Não tenho nenhuma derrota para contar, somente vitória. Às vezes, aparentemente, eu tive derrota, mas eu vi que era simplesmente uma vitória que eu não estava entendendo. Portanto, nunca tive derrota. Pai, e hoje eu tenho uma grande calma. Hoje eu estou firmado na rocha. E eu peço que nesta hora, antes da oração, para eles, o Senhor faça primeiro uma coisa, Pai. Faça resplandecer a luz do teu rosto, dando a eles uma serenidade, uma calma. Meu Deus, perdoe a minha incredulidade, o meu apavoro, a minha ansiedade. O Senhor realmente tem cuidado de nós e parece que uma amnésia espiritual nos atinge. E agora o Senhor, falando através do pastor Samuel, o Senhor ativou a nossa memória espiritual. Oh Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O aniversário do irmão Mateus, o Senhor deu mais um ano de vida para ele. Um menino prendado, um filho do Senhor, um cristão. A vovó pede por ele. Ó Deus, abençoa, Senhor, arranca os maus pensamentos, arranca o pessimismo, o medo, a ansiedade. E eu sei que uma má notícia pode chegar, mas o Senhor estará lá para repreender. Senhor,
Há irmãos com a pressão lá para baixo. Levanta novamente. Nós estamos prestes a ter um final de semana abençoado, começando hoje. O diabo está articulando, o diabo está bravo. Deus tem irmãos muito doentes com a gripe, mas em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a enfermidade, eu repreendo todo o mal com a autoridade do Senhor, abençoando as causas na justiça, abençoando, tomando controle de toda a situação, seja qual for a situação, abençoando a família da irmã Alda, abençoando o Urias Marques, a Noemi Marques, oração pelo seu esposo lá no trabalho, a irmã Irene recuperando da gripe. Senhor, Senhor, levanta a tua bandeira, a bandeira do grande Jeová Nissi, a bandeira do Espírito Santo, dando a todos vitória, transformando essas má notícias em boas notícias, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Graças a Deus, agradecimento. A irmã Solange Maia, agradeço pelas orações feitas por minha neta Giovana. Ontem a pressão foi controlada, ela pôde tomar a vacina biológica, Deus agiu através da oração, graças a Deus. Irmãos, quando a gente vai orar aqui, se você estiver ainda na audiência, dobra seu joelho, ou para de fazer, incline a sua cabeça e ora. Ora, olha o testemunho aqui. Foi as nossas orações, a tua, a minha. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, nós tivemos 52 conexões, uma média de 62 irmãos, irmão Alfredo em Tupã, o irmão Dário e a irmã Elisalma Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Bianca em Queiroz, a irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Rosane Charopé em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Alda em Marília, a irmã Nelson e a irmã Cláudia no Óleo, a irmã Pedra Silva, Itaí, irmão Ronald Itainá Garça, irmão João e irmã Silene Queiroz, irmã Janete Jarenco em Placas do Pará, irmão Sérgio e irmã Valdirene Tupã, uma Lindinalva Limeira, uma Lindinalva que também passou com um problema muito sério na garganta, mas venceu. Irmão Zildo Bastos, irmã Maria Luzinete Três Lagoas, irmão Estevão no Óleo, a irmã Lúcia e família São José dos Campos, a irmã Valquíria em Araçatuba, a irmã Urias Marques Pontes e Lacerda, Mato Grosso, a irmã Graciane Nunes, Uberlândia, Minas Gerais, Marisa Tupã, Maria do Carmo Paixão, lá no Mato Grosso, a irmã Jéssica Salles em Limeira, que Deus abençoe a gravidez, está perto já de ganhar o neném. Irmão Eduardo Bastos, a irmã Leandra Góes Pirapozinho, irmão Isaac Martins Limeira, a irmã Noemi Marques, São José do Rio Preto, Vanderlei Presidente Venceslau, Keila Jaraguá, Goiás, Adão e Maria Marília, José Luiz do Carmo, Rio de Janeiro, Anísia Bastos, Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, Sara Fernandes no Óleo, pastor Rui Ricardo Mota, lá em Sorriso, no Mato Grosso, pastor do Sorriso. Que bom, né, irmão? Pastor Rui não tem tristeza, só sorriso. A irmã Irene Família Tupã, irmã Trude Piraquara, Paraná, irmã Marilza, em Araçatuba. E lá no Rio de Janeiro, André Lopes Santana, Santa Cruz, Maria do Carmo Rodrigues, Honório Gugel, aqui pertinho, Odair Rosalina Lusiânia, Celso Barbosa, Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, Basílio, Tânia e Antônio Carlos, Honório Gugel, Rio de Janeiro,
José Batista de Delminha, senador Camará, Rio de Janeiro. Cosmo de Paula, Queimados, Rio de Janeiro. Pastor Antônio Simões, Aramari, Bahia. Pastor Ronaldo Garcia da Rosa, Petrópolis, Rio de Janeiro. E pastor Ronaldo, você viu como Deus está esticando a sua vida? Deus está no controle, companheiro. Gilberto José Lorena, Honório Gurgel, Rio de Janeiro. E Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmãos, final de semana, teremos então amanhã, hoje, culto em Bastos, especial, com a presença do nosso companheiro, pastor Márcio Pinheiro da Costa. Vai estar pregando para nós, não falta não. E sábado e domingo na chácara, logo cedo. Leve as crianças para brincar, tá? Agora um recadinho para vocês. Na piscina, roupa normal, tá? De preferência, nada que fica transparente quando entra na água. Nada de shortinho para mocinha, nada de shortinho para... É vestidinho mesmo, tá bom? Põe por baixo, sim, um short, mas vestidinho, tá bom? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus. Aqui está a entrada da chácara, onde teremos dia 18 e 19 deste mês, fevereiro de 2023, o nosso retiro. Então, para quem vem de Tupã, atrás de mim tem uma placa de velocidade. Vocês não estão vendo. E na frente a placa mostrando a distância de Iacri, 10 km, Basto, 20 km, Dracena, 110 km. Entre as duas placas está aqui a entrada da chácara. Olha só que lugar bom, cheio de árvores, bastante sombra. Já não é a primeira vez que fazemos eventos aqui. E dessa vez vamos fazer aqui o nosso retiro aqui de carnaval. E eu já estou convidando vocês para estar conosco dia 18 e 19. Agora já está quase em cima, né? Quase em cima, tá vendo? Lugar abençoado, lugar cheio de árvores, né? Olha só, que coisa boa. Dá uma olhada, né? Aqui está, ó. Banquinho para sentar, conversar, namorar, trocar umas ideias, mocidade. Tá vendo? E aqui está onde nós teremos então o culto, né? O nosso almoço será aqui, ó. Tá bom? Lugar que já foi palco de grandes bênçãos que Deus derramou na nossa vida. Ali está a irmã Nadir, a Cristina, que é a dona da chácara. Aqui está a casa com 40 lugares para dormir. Tá vendo? Fora essas varandas. A varanda aqui pode armar bastante barraca, tá vendo? Agora estamos descendo aqui, ó. Mostrei atrás da casa. Mas estou descendo aqui. Aqui tem vários degraus aqui. E devido a muita chuva, ficou muito difícil de estar limpando mesmo como gostaria, né? Mas estamos descendo aqui. Ali está a piscina que eu mostrei lá de cima. Aqui está o quiosque, aqui ó, essa cobertura. Parquinho
das crianças. Um campinho ali, tá? A molecada correr um pouco, suar. E ali, ó, alguma sombra, as pessoas ficarem à vontade, né? Os casalzinhos, que tem mais um campo aqui embaixo, né? Olha só que lugar lindo. Quem gosta de natureza, olha aqui, ó, um campo bem arrumadinho. E ali embaixo, ó, nós vamos chegar lá, tem um lago. Infelizmente, é um lago formado por um córrego que passa e não vamos poder pescar por causa da pesca proibida. Iracema, se não podia pescar, mas essa época não pode. Nós já viemos aqui nessa época, meio de novembro, a pesca estava fechada também. Mas olha só, claro, tomar cuidado com as crianças, né? Mamãe, papai, não pode descuidar. Mas aqui está, ó, que coisa linda, gente. Olha só, que maravilha. Que maravilha. Olha, pura natureza, ar fresco. E olha lá os cachorros já nadando. Olha só. Olha só. Aqui embaixo tem lâmpada, tem iluminação à noite. Veja só, coisa linda. Coisa bonita. Que lago gostoso, né? Com certeza deve ter peixe.